A paz de Cristo, Deus abençoe a sua vida. Vamos abrir o nosso livro, o livro de Joel, no seu capítulo 1, capítulo 2, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. E também sobre os vossos servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei meu espírito. E mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte do Sião em Jerusalém haverá o livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Estamos vivendo os últimos dias que a Bíblia chama a atenção para os crentes, para os filhos de Deus. É bem verdade que os sinais são mais evidentes. Temos evidenciados vários acontecimentos e qual nós temos estado em alerta e a igreja está em alerta, pois Deus está falando através do que vem acontecendo. O livro de Mateus, capítulo 24, no seu versículo 1, Jesus reunia-se no monte e os discípulos fizeram-lhe uma pergunta acerca dos sinais dos últimos tempos ou do fim do mundo. Jesus foi claro em falar que não vos precipiteis, não vos preocupeis, porque o fim não virá assim antes que venha tais acontecimentos. Queridos irmãos, a observação que nós temos é que desde a ida de Jesus aos céus, depois de se cumprir a profecia de Joel, que foi reforçado pelo nosso irmão, o apóstolo Pedro, lá em Jerusalém, na base do Evangelho do Reino, quando estavam reunidos as nações, povos, línguas, Pedro foi claro em reforçar o discurso que foi dito pelo profeta Joel sobre os últimos dias. Claramente, os cristãos naquela época estavam seguros que também eles estavam a presenciar os últimos tempos, mas a verdade foi que o tempo foi passando e os sinais foram intensificando. Alguns tinham a esperança que Jesus voltaria e também os nossos pais da fé, os reformadores, pregavam a mesma mensagem acerca da volta de Jesus e nós estamos aqui. Só que a diferença é que os sinais estão muito mais claros do que quando estavam nossos irmãos naquele contexto. Daí que a tensão tem sido redobrada. Por exemplo, os 2020 foi marcado por um momento galopante de crise sanitária. O caso do SARS-CoV-19, que chamou a atenção dos apologéticos, dos estudiosos bíblicos, e fez com que milhares e milhares, dezenas de pessoas fossem recorrer à Bíblia para voltar a questionar e a esquadrinhar a palavra, se de facto o que está acontecendo tem alguma relação com o que já foi previsto, foi dito pelos profetas e também por Jesus enquanto estava em vida a preparar os seus discípulos. Então, irmão, nós estamos a ver mais do que nada sinais claros sobre os últimos acontecimentos. Começou pela crise sanitária e foi se acelerando com algumas crises de política cultural, mas infelizmente não foi parando, infelizmente isso foi se acelerando na medida que os dias vão aumentando. Hoje em dia, 2021, estamos a ver um grande alerta que foi emitido pela ONU, um alerta vermelho, que está a criar um caos e um pânico nos seres humanos e nos grandes elites e nos grandes governos. O que está acontecendo nesses dias? O aquecimento global. Disse que o aquecimento global faz parte dos sinais que Joel falou sobre os sinais do Sol, o sinal da Terra e os sinais da Lua. Mas não ao fim é necessário que tudo isso aconteça. Se nós fizermos uma leitura no livro de Lucas, no seu capítulo 21, aí também estaremos atentos acerca do que Jesus falou e foi que ele estava a fazer menção daqueles tempos, naquele momento. Para o irmão que crê, para o irmão que é filho de Deus, fica o alerta, mas não tenha temor, pois a palavra vai falar que é necessário que tais coisas aconteçam, mas aqueles que creem na palavra de Deus, a terra cobrirá
a terra será coberta de trevas e de escuridão, mas para os filhos justos, a luz de Deus resplandecerá sobre ele. Estamos nos finais dos tempos, mas não temas, irmão, pois o Senhor tem uma recompensa. Pois o Senhor ainda reforçou dizendo no livro de João, capítulo 14, que não se turbe o vosso coração, mas crede em mim e crede no meu Pai também. Eu vou e hei de preparar um lugar, uma morada para vós, porque na casa do meu Pai há muita morada. Deus abençoa e guarda o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Ele possa continuar a guardar a sua vida, a sua casa, e que cada mensagem o Senhor fala fortemente no teu coração para chamar-te de volta a Ele. Alguns que estão desapontados, que estão a sair dos carris do Evangelho, eu acredito que através do falar do Senhor, através da natureza, eles estão voltando aos pés de Cristo. Irmão, esse tempo não é o tempo de nós viver no entretenimento, não é o tempo de viver para nós, mas devemos olhar para os sinais, pois a figueira já floresce, e se a figueira floresce é o tempo da colheita. Jesus está para colher a sua vinha, pois Ele é a verdadeira videira e nós somos os ramos. Pois aquele que não permanece, segundo o livro de João, capítulo 15, que não permanece como ramo na verdadeira videira, não pode levar muito fruto. Irmão, vamos levar fruto para que as pessoas possam comer da verdadeira videira, para que possam saborear deste verdadeiro fruto, desta vinha que vai poder aliciar e matar a sede de milhares de pessoas. Deus vai continuar a alertar o seu povo. Não esperamos tempos calmos, não esperamos tempos tranquilos. Os tempos serão violentos, vão ser agressivos. Daí que a ONU levantou o seu relatório e chamou de alerta vermelho. Prestem atenção, alerta vermelho significa que vai haver um aquecimento fora do normal, será descomunal. Não haverá país que vai ter tranquilidade. Provavelmente as maiores reservas ambientais elas possam desaparecer. O que está acontecendo na verdade é que os grandes polos chamados de geleiras estão a se derreter, porque o grau do aquecimento está subindo a 3 graus, e isso é algo terrível para os tempos em que estamos a viver, mas só existe um lugar para nos escondermos, é o refúgio, é Jesus Cristo. Irmão, corre aos braços do Senhor nesses dias, corre aos pés de Jesus, esconda-te nele, não haverá lugar para nós irmos. Vamos aproveitar agora para nos esconder debaixo da presença do Senhor. Deus possa, com seu poder, continuar a estender as suas mãos sobre as famílias da tua casa, resgatando aqueles que ainda não conhecem a palavra. Insista, fale, prega a tempo e fora de tempo. Vai insistindo em falar do que está acontecendo, pois o Senhor, Ele quer que seja o portador do seu Evangelho, que seja uma carta viva para aqueles que olhem para si e possam ler Jesus Cristo e acreditar que Ele está voltando. Deus abençoa a todos que escutarem esse áudio, e este áudio que seja de meditação, de profunda reflexão do que está acontecendo nos últimos dias. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós terminamos aqui a nossa mensagem. Que o Senhor possa derramar da sua glória sobre a sua vida. Amém.